Fala fera, olha a gente para mais um vídeo do projeto Físicos do YouTube. Hoje com a segunda lei da termodinâmica, eu com a teoria e o professor Neto aqui no card com os exercícios. Vamos nessa? Pera, se você já estudou o período histórico que compreende a Revolução Industrial, certamente você está lembrado, você está lembrada da importância das máquinas térmicas nesse período. A revolução tecnológica foi o aprendizado e a construção de máquinas que utilizavam a energia proveniente de caldeiras. O vapor produzido nessas caldeiras era utilizado para mexer braços mecânicos e com isso aumentou-se muito a produtividade e diminuiu-se os custos de produção. Com isso houve um aumento de lucratividade e aí você já sabe, né? Os burgueses ficaram muito ricos, a falida família real europeia começou a casar seus filhos com os filhos dos burgueses e aí os burgueses que antes viviam afastados do poder político e econômico, passaram a mandar tanto na economia quanto na política. E aí, o resto é história, eu deixo para vocês procurarem aí um bom professor de história para acompanhar e falar isso para vocês. A questão aqui é que você saiba da relevância das máquinas térmicas nesse período histórico. Até porque, fera, algumas questões do Enem podem contextualizar exatamente dentro desse período para falar sobre máquinas. E quando falar de máquinas, muita atenção, fera. Porque a segunda lei da termodinâmica é uma lei de impossibilidade natural. É isso mesmo que você ouviu, fera. A segunda lei da termodinâmica fala sobre uma impossibilidade da natureza. E a gente vai chegar nessa lei a partir da ideia rudimentar de máquina térmica. Veja só como é simples. A máquina térmica, ela vai transformar, atenção, fera, vai transformar energia térmica em energia mecânica, através de um fluido operante que é, em geral, o vapor de água. Você tem lá uma caldeira que está sendo aquecida, energia térmica, e aí você tem uma massa de água que começa a se transformar em vapor de água, é canalizado e a partir daí, quando é canalizado, faz algo se mexer, faz girar alguma coisa ou empurra algo. E aí é exatamente o momento em que você tem a transformação em energia mecânica. Ora, fera, se a gente imagina o pacote, o todo, onde a entrada da energia que começa lá na caldeira é com uma quantidade de energia que eu posso chamar de Q1, que é o calor recebido, esse calor recebido, em parte, vai ser transformado em trabalho e, em parte, vai ser rejeitado pela máquina. E uma coisa que é muito importante, fera, se a máquina está operando em ciclos, se tem repetições, você tem necessariamente que ter parte da energia jogada de volta para o ambiente. E aí, fera, como a gente em física tem crença absoluta que na energia não há destruição nem criação, só transferência ou transformação, essa quantidade de energia que entra, que é o Q1, é igual à quantidade de energia que sai, na forma de trabalho e na forma de Q2, que é o calor rejeitado. Como a gente convenciona que Q entrando é positivo e Q saindo é negativo, para evitar problemas com os valores numéricos, a gente vai botar em módulo. O módulo de Q1, anote isso aí, que é a quantidade de calor na entrada, é igual ao módulo do trabalho realizado mais o módulo do calor que é rejeitado. Ora, fera, a gente precisa, como falei agora há pouco, numa máquina trabalhando em ciclos, rejeitar a parte do vapor. Imagina que você tem um êmbolo e um vapor empurrando esse êmbolo. Quando você chega no final do ciclo, para reiniciar o ciclo, é preciso desfazer-se desse vapor. Então você coloca aqui uma máquina para girar, ó. E essa é a ideia do braço mecânico.
que depois foi utilizada, por exemplo, nas locomotivas. Você tinha um braço mecânico girando uma roda, e aí por isso pode prestar atenção, se você acompanhar, prestar cuidado, atenção nas rodas dos trens, os trens a Marias Fumaças, você vai perceber sempre vapor sendo liberado perto das rodas. É exatamente ali no braço, fera. Cada vez que vai começar o ciclo, que vai reiniciar o processo, ó. Pronto. Então, quando você lembrar de locomotiva, de máquina térmica, de transformações cíclicas, lembre-se, fera, parte da energia que entra tem que ser rejeitada na forma de calor. Então, a gente nunca tem um aproveitamento de toda a energia sendo transformada. Opa! Isso é uma das premissas da segunda lei da termodinâmica. Acompanhe na mãozinha e veja como é que você chega nessa conclusão. Fera, dá uma olhada aqui, por favor, nesse vídeo. Perceba que aqui a gente tem o princípio da máquina térmica. Veja que a gente tem uma fonte quente, a gente tem algo sendo aquecido, aí tem um líquido sendo aquecido. Esse líquido, água, vai gerar vapor. O vapor de água aqui a gente chama de fluido operante, fera. E aí esse fluido é canalizado. Ao passar por esse cano, esse fluido vai empurrar as pás de uma ventoinha. Vai ser feito um moinho movido por esse fluido que é o vapor de água. E aí, quando você movimenta esse moinho, você está realizando o trabalho mecânico. Então veja que lá no começo a gente tinha energia térmica para aquecer a água e produzir o vapor. E quando a gente tem o vapor empurrando esse moinho, a gente tem uma realização de trabalho mecânico. Fera, é importante que você perceba que para entrar mais vapor e continuar esse movimento do moinho, é preciso que o vapor que entrou seja colocado para fora, que haja uma exaustão, que eu coloque para fora esse vapor. Então, eu tenho que ter um escape desse vapor. Aí você, quando pensa em motores, por exemplo, de automóveis, você tem a recepção, a explosão, e aí depois você precisa do escape. Por isso que você tem um cano de escape dos vapores. Então você tem a admissão do combustível, a câmara vai explodir esse combustível, vai ter uma ignição, e aí você vai ter uma rápida expansão, realização de trabalho mecânico, e depois é preciso jogar fora esse vapor para reiniciar o ciclo. É por isso, fera, que quando você tem uma máquina térmica trabalhando em ciclos, eu preciso ter uma fonte quente e uma fonte fria. Mas atenção, fera, a fonte fria não quer dizer que é fria para a nossa pele, não. Ela é fria porque tem a temperatura menor das duas. E é para lá onde vai acontecer a exaustão, é para lá onde vai acontecer o escape do fluido operante. Tranquilo? Bora ver agora os cálculos que estão relacionados com isso, fera. Acompanha aqui. A ideia da máquina térmica é bem simples, né, fera? A gente tem uma fonte quente, essa fonte quente é onde está entrando a energia térmica. Essa máquina térmica é um motor térmico. E aí, essa energia que entra vai ser em parte, atenção com isso, fera, em parte transformada em trabalho mecânico. Então, se a gente fosse representar isso aqui como uma máquina térmica, um motor térmico, vou botar aqui um M, a gente ia ter calor sendo recebido, a gente ia ter a fonte quente fornecendo energia, parte dessa energia ia virar trabalho útil e parte dessa energia ia ser rejeitada na forma de calor. Então eu teria aqui trabalho útil, alguma coisa ia se mover, e aqui eu teria uma parte da energia indo embora com o vapor que foi liberado. Eu teria aqui uma quantidade Q1 entrando e aqui uma quantidade Q2 saindo, fera. Aqui Q1 vem da fonte quente e aqui Q2 está saindo na fonte fria. Atenção, fera. Fonte quente e fonte fria tem a ver com a temperatura da fonte. A temperatura da fonte quente tem que ser maior que a temperatura da fonte fria. Essa é a única restrição para ser chamado de fonte quente e fonte fria. Se, por exemplo, aqui a fonte quente for 1000 Kelvin e a temperatura da fonte fria for 800 Kelvin, a gente já tem a fonte fria. 800 Kelvin, fera,
derrete a pele da gente em segundos, mas ainda assim a gente chama de fonte fria porque aqui tem a menor temperatura. Muito cuidado, esse frio aqui quer dizer menor temperatura, certo, fera? Então aqui eu tenho a menor temperatura, aqui eu tenho a maior temperatura. É isso que determina a fonte ser quente ou fria, é que tem maior ou menor temperatura. Fera, um dos princípios mais fortes da física se chama conservação de energia. Então aqui o motor, ele nem cria nem destrói energia, ele transforma parte da energia, o que significa que a quantidade de energia que está entrando, aqui Q1, tem que ser igual à quantidade de energia que está saindo em parte na forma de trabalho, saindo em parte na forma de calor rejeitado. Ora, fera, só para não haver dúvida com relação a sinais, eu gosto sempre de colocar isso aqui em módulo, porque o valor numérico da energia que entra é igual ao valor numérico da energia que sai. E aí, fera, eu posso escrever o trabalho como a diferença dessas energias. O trabalho efetivamente realizado, o trabalho útil, é a diferença entre a energia térmica que entra e a energia térmica que sai. Vou escrever isso aqui, fera. Trabalho é igual à diferença entre a energia que entra, Q1, e a energia que sai, Q2. De novo, colocando aqui em módulo, porque para mim é importante que você lembre que a gente está falando dos valores numéricos da energia. Certo, fera? Então, esse trabalho é o trabalho efetivamente realizado pelo motor, pela máquina, é o trabalho que vai ser transformado a partir dessa quantidade de calor. E aí, fera, aparece uma grandeza que a gente já discutiu aqui, lá nas aulas de mecânica, chamada de rendimento. O rendimento, fera, é uma comparação entre aquilo que eu utilizo e o total que eu tenho disponível. No caso do rendimento para o motor, o rendimento vai ser uma comparação entre o que eu efetivamente utilizo, trabalho, e o total de energia que me foi disponibilizado, Q1. Ora, fera, como o trabalho é igual à diferença entre os Qs, eu posso escrever esse rendimento como Q1 menos Q2, tudo isso dividido por Q1. E aí, fera, eu posso reescrever o rendimento como Q1 dividido por Q1 dá 1, menos Q2 dividido por Q1. Lembrando que Q2 é o calor rejeitado e Q1 é o calor recebido. Então, eu tenho que o valor do rendimento é igual a 1 menos a fração que corresponde a Q2 sobre Q1. Fera, como necessariamente para haver o ciclo Q2 tem que ser diferente de zero, eu preciso rejeitar calor para trabalhar em ciclos, temos necessariamente que essa fração é diferente de zero. E por isso eu tenho 1 menos alguma coisa. Eu tenho então que o rendimento é menor do que 1. Ora, fera, isso significa o mesmo que dizer que o rendimento é necessariamente menor que 100%. E aí, o rendimento está sempre no intervalo que vai de 0 até 100%. Fera, isso é muito importante. É muito importante porque isso é uma restrição da natureza. Isso não tem a ver com tecnologia. Isso é uma restrição que a natureza impõe às máquinas que transformam energia térmica em trabalho. A impossibilidade de converter integralmente, totalmente, trabalho a partir de calor. Ou seja, por mais tecnologia que eu desenvolva, uma parcela da energia térmica tem sempre que ser rejeitada, sempre tem que ser perdida.
Então, em transformações cíclicas, é impossível transformar 100% da energia térmica em trabalho útil. Então, é impossível a uma máquina operando em ciclos ter rendimento de 100%. Essa é a segunda lei da termodinâmica. É uma lei que trata de impossibilidade, fera. Fique atento, porque isso já estava desde o início evidente. Porque isso aqui, fera, necessariamente é menor do que 1, já que trabalho é uma diferença entre os calores. Então, trabalho é sempre menor do que Q1, já que obrigatoriamente eu tenho que ter Q2. Então, muita atenção, vou insistir nisso. É impossível, é uma impossibilidade, é impossível a uma máquina trabalhando em ciclos converter integralmente, converter totalmente calor em trabalho mecânico. Ok, fera? Lembre-se disso. Não é possível construir uma máquina que converta toda a energia térmica em trabalho útil se ela está trabalhando em ciclos, se ela está fazendo ciclos de transformação. Vamos juntos, fera. Continue acompanhando o vídeo. E aí, fera, já merece seu like? Então, cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. E aí, fera? Se você fosse um industrial e estivesse ganhando muito dinheiro com máquinas térmicas e quisesse aumentar a sua produtividade, e aí de repente um engenheiro chegasse para você e dissesse, calma lá, que não dá para ter uma máquina rendendo 100%. Qual seria então a sua pergunta depois de convencido de que não tinha como render 100% na máquina? Eu certamente chegava para ele e perguntava, beleza, e aí? Não dá para ser 100%, mas qual é o máximo que eu posso tirar dessa máquina? Qual é o melhor, qual é o maior rendimento que eu posso ter? Aí ele ia explicar para você e qual era a próxima pergunta. Tranquilo, e agora como é que eu consigo isso? Quem explicou essas duas coisas, fera, foi o Sadi Carnot, um engenheiro bélico que estudou qual era o melhor ciclo, qual era a situação de melhor rendimento, como fazer uma máquina fornecer a máxima transformação de calor em trabalho. Ele percebeu que operando entre duas temperaturas, se ele fizesse uma sequência de duas expansões e duas contrações de volume, uma exotérmica, uma adiabática, ele conseguiria tirar máximo rendimento da máquina. E é exatamente isso que você vai ver na mãozinha que segue. Fera, bora entender aqui o ciclo de máximo rendimento, que como foi proposto por Sadi Carnot, virou o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot tem uma máquina operando entre duas temperaturas. Lembrando, por favor, fera, sempre que a gente fala de temperatura em gases, a gente tem que colocar essa temperatura em Kelvin, sempre temperatura absoluta. Aí olha só, fera, se a gente está falando no gráfico P versus V, a gente pode desenhar duas isotermas, lembra? A gente tem duas temperaturas aqui representadas em duas isotermas. Lembra que aquela que está mais afastada, se a gente traçar aqui a bissetriz dos quadrantes ímpares, aquela que está mais afastada representa a maior temperatura. Então aqui eu tenho a temperatura 2, que corresponde à temperatura da fonte quente, fera. E aqui embaixo eu tenho uma temperatura 1, que corresponde à temperatura da fonte fria. Ora, bora começar o nosso ciclo aqui, fera, no ponto A. A primeira parte do nosso ciclo, fera, vai ser uma expansão, um aumento de volume. E esse aumento de volume vai evoluir aqui até B. Então eu tenho aqui de A para B uma evolução com temperatura constante, fera. Então eu tenho uma expansão, porque o volume está aumentando, olha só, fera, de A para B. Eu tenho uma expansão, aumento de volume, isotérmica. Opa! Se eu tenho aqui uma transformação isotérmica, eu já sei que eu vou realizar trabalho igual à quantidade de calor que entra. E é exatamente aqui, fera, em que eu vou ter o calor vindo da fonte quente. Eu tenho aqui a nossa quantidade de calor que a gente chama de Q1.
Aí, fera, a gente tem uma segunda expansão. Então, eu continuo realizando o trabalho, só que agora de forma a ser uma expansão adiabática, aqui até um estado C. Então, de B para C, fera, eu continuo tendo uma expansão, só que agora é uma expansão adiabática. E a gente já sabe, fera, que se é uma expansão adiabática, a gente não tem troca de calor, a gente está tendo uma diminuição na temperatura do gás. Então lembra disso, o gás está retirando energia da própria energia interna na expansão adiabática. Então na expansão isotérmica e na expansão adiabática eu tenho energia na forma de trabalho. Agora, fera, de C até um estado D, eu vou ter aqui uma evolução em que eu tenho uma contração de volume. Atenção, quando eu vou de C até D, eu agora tenho uma contração de volume. E se eu tenho uma contração, fera, eu tenho trabalho negativo, fique atento a isso. Eu tenho aqui uma contração no volume, que é isotérmica. Opa! Se é uma transformação isotérmica, fera, trabalho é igual a calor. Se eu estou recebendo trabalho, já que eu estou contraindo o volume, eu tenho que mandar calor para fora. E é exatamente o que é feito. Aqui entre C e D, eu tenho calor sendo rejeitado, que é o nosso Q2. Então lembra que na expansão isotérmica, o ciclo recebe Q1. E na contração isotérmica, o ciclo rejeita Q2. E por fim, fera, eu tenho aqui de D para A, fechando o ciclo, eu tenho uma contração, que é uma contração adiabática. Então o ciclo se completa depois que eu faço expansão isotérmica, expansão adiabática, contração isotérmica, contração adiabática. Entra a energia na forma de calor na expansão isotérmica, sai energia na forma de calor na contração isotérmica. E como entra mais energia do que sai, a diferença é convertida em trabalho aqui, ó, fera, positivo, porque o ciclo é um ciclo horário. Aqui, fera, tá faltando, opa, de C para D, fera, atenção, aqui é D de dodói, presta atenção. Então, de C para D eu tenho a liberação de calor e de D para A eu tenho uma contração adiabática em que não tem troca de calor, somente realização de trabalho. Fera, Carnot conseguiu mostrar que quando isso aqui acontece, aquela quantidade Q2 sobre Q1 que aparece no cálculo do rendimento, esse módulo de Q2 sobre Q1, fera, tem mesmo valor que a razão entre as temperaturas. Esse foi o grande tchan, falar que isso aqui, fera, é o mesmo que T2 sobre T1. Lembrando que T2 é a temperatura na fonte fria, enquanto que T1 é a temperatura na fonte quente. E aí, fera, sabendo disso, como o rendimento, a gente já viu que o rendimento é dado por 1 menos a razão entre Q2 e Q1, a gente pode substituir Q2 sobre Q1 por T2, T1. E a gente fica, então, que o rendimento máximo, quando realizado o ciclo de Carnot numa máquina ideal, é igual a 1 menos temperatura absoluta da fonte fria sobre a temperatura absoluta da fonte quente. Esse aqui, fera, é o máximo rendimento que uma máquina térmica pode ter. O motor térmico tem máximo rendimento dado por 1 menos T2 sobre T1. E aí, fera, como a gente já sabe que o rendimento nunca pode chegar aos 100%,
como o rendimento é necessariamente menor do que 1, necessariamente, fera, temos que a fração T2 sobre T1 é diferente de 0. E aqui aparece uma nova impossibilidade da natureza. Qual é essa impossibilidade? T2 ser igual a 0. Ou seja, fera, uma máquina trabalhando em ciclos nunca converte 100% da energia térmica em trabalho. E essa máquina nunca consegue retirar energia suficiente para que a temperatura na fonte fria seja 0 Kelvin. Ou seja, a temperatura 0 Kelvin é inalcançável, fera. A temperatura 0 Kelvin é uma temperatura que é um limite teórico não alcançável por máquinas térmicas. Ok, fera? Muita atenção e cuidado com isso. Só um parêntese, fera. Até 2013 eu teria parado a fala aqui, porque até 2013 não havia evidência de temperatura Kelvin negativa. Mas a gente já falou aqui na aula sobre temperatura que a partir de 2013 uma nova fronteira da física foi aberta em que trabalhos conclusivos mostraram que sim, é possível existir temperatura Kelvin negativa. Mas provavelmente, fera, só vai cair no vestibular dos seus filhos, tranquilo? Por hora, isso aí está no domínio da física contemporânea, ainda está sendo estudado. Eu li o artigo, na verdade o resumo do artigo, e confesso que eu não compreendi o que estava acontecendo lá no fenômeno. A gente vai ter que estudar muito ainda, eu vou ter que ler muito para poder falar sobre isso para os seus filhos. Por hora, a gente volta para cá. A segunda lei da termodinâmica fala sobre uma impossibilidade que é de alcançar o 0 Kelvin. Agora, fera, muita atenção. Se eu quero aumentar o meu rendimento, eu quero que meu rendimento cresça, olha só, setinha para cima. Olha para essa fração. O que é que eu tenho que fazer com o numerador dessa fração? Aumentar ou diminuir? Perceba que aqui é 1 menos o que está na fração. Então, quanto menor for essa fração, menos eu subtraio de 1. Maior é o resultado do rendimento. Então, eu preciso fazer esse numerador diminuir, fera. Quanto menor for a temperatura da fonte fria, maior o rendimento da máquina. E se eu quero diminuir essa fração, eu também posso aumentar o que está no denominador. Quanto maior for a temperatura na fonte quente, melhor é o rendimento. Então, de uma vez só, Carnot nos disse qual era o nosso máximo rendimento e o que deveríamos fazer para aumentar esse máximo rendimento. Quanto maior essa temperatura e menor esta temperatura, maior será o rendimento da máquina. Então, se cair alguma questão para você analisar o que influencia a temperatura, o rendimento da máquina, as temperaturas absolutas quando o ciclo é de Carnot. E quanto maior a temperatura da fonte quente e menor a temperatura da fonte fria, maior o rendimento da máquina. Tranquilo, fera?